Fala pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos estudar um PDF do Estratégia Concurso e você vai ver as 4 formas mais tops que eu gosto de utilizar na hora de estudar o PDF do Estratégia Concurso, utilizando a premissa do estudo ativo. Você vai entender na prática, sem filosofar, sem firula, o que é de fato um estudo ativo. Vamos lá, vamos para a tela do computador que eu vou te mostrar na prática como que se estuda de forma ativa um PDF de estratégia concurso. Bora! Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos aqui para a primeira forma que eu gosto de utilizar o estudo ativo. Lembrando que as 4 top formas elas são utilizadas de forma integrada. Então não é tipo, eu vou só usar a primeira ou a segunda. Não, nós vamos utilizar as 4 formas juntas e você vai ver o quanto vai ficar poderoso o seu estudo, tá? Você estudando o PDF do Estratégia, seja lá o PDF que for, o material que for, quando você estudar dessa forma. E aguarda aí, mesmo que você for avançado aí nos estudos, a terceira e a quarta forma são as mais tops, as que eu mais utilizo. Bora lá, primeira. Um dos fundamentos do estudo ativo é você começar a estudar fazendo perguntas, se tornar uma máquina de fazer perguntas. Por quê? Imagina lá, você já viu em luta de boxe, quando o lutador começa a baixar a guarda? Cara, quando você deixa de fazer pergunta na hora dos seus estudos, é quando você começa a baixar a sua guarda. Então, começa a entrar golpe. Isto é, quando você para de fazer perguntas, você começa a tomar golpe, entre aspas. Isso é, você deixa a informação importante passar. Você deixa de estar memorizando informações importantes. Você deixa de estar construindo conhecimento. Isso é fatal, é perda de tempo, é jogar o seu tempo precioso de estudo no lixo. Então, é simples, mas porém muito efetivo. Vamos lá. Primeira técnica, primeira forma, fazer perguntas. Então a gente está lendo aqui princípios da administração pública. Vamos lá, os princípios administrativos são os valores, as diretrizes, os mandamentos mais gerais que orientam a elaboração das leis, tal. Quando você lê isso, você termina de ler e já pergunta o que são princípios administrativos e tenta lembrar do que você leu. Não lembrou? Lê de novo e segue. Tá, são portanto as ideias, tal, beleza. E você sempre vai identificar aquelas perguntas mais importantes, tipo, o que é, quais são. Então vamos lá, os princípios podem ser, olha aí, podem ser expressos quando estão previstos taxativamente em uma norma jurídica de caráter geral, ou implícitos quando não constam taxativamente uma norma jurídica. Então, ao invés de sair lendo aqui direto, como se fosse um livro, sabe, de ficção científica, você vai começar a se questionar. Então, por exemplo, aqui, os princípios podem ser, então, de quais formas podem ser classificados os princípios? Opa, eles podem ser classificados de forma expressas, eles podem ser expressos ou implícitos. Então, como podem ser os princípios da administração pública? Eles podem ser expressos ou implícitos. É uma forma de se perguntar, tá? É lógico que você vai fazer suas próprias perguntas, tá? Eu estou fazendo aqui ao vivo, enfim. Mas você aí com calma você vai ler, entender, falar qual vai ser uma pergunta ideal para esse parágrafo em específico. Então a gente vai fazer uma pergunta onde a resposta vai ser implícitos ou expressos, ok? Beleza. Então, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município obedecerá aos princípios da legalidade, pessoalidade e moralidade. Aí você vai fechar seu olho ou parar a leitura aqui e falar assim, quais são os princípios da administração pública? Então tem o princípio da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sempre se perguntando e tentando lembrar do que você leu, mas com perguntas. Carlos, eu posso tentar lembrar sem fazer pergunta? Não, a pergunta é muito importante porque ela é um impacto no seu cérebro, ela dá um impacto muito forte. Isso faz a sua mente entender que o que você está lendo é importante. Que tudo aquilo que você é questionado, o seu cérebro vai começar a julgar como importante e não vai deletar essa informação na hora dos estudos. Então vamos seguindo. Acho que já ficou bem claro aqui a primeira forma de estudar de forma ativa, tá? É estudar fazendo perguntas. Tá? Estudar fazendo perguntas. Vamos para a segunda forma. Segunda forma, qual é? É o estudo reverso. Estudo reverso.
Bora lá. Eu vou te mostrar como que seria o estudo reverso. Vamos procurar aqui as questões, vamos olhar o índice aqui do PDF de Estratégia Concurso. Foi o grande professor Herbert Almeida que escreveu esse PDF. Então, o que seria o estudo reverso? Tá? Se você já conhece, aguarda que a terceira e a quarta forma são as mais tops para mim, que vai integrar tudo isso aqui que a gente está vendo. Então, vamos lá, questões comentadas, Sebrasp, página 49. Vamos lá, página 49. Vamos fazer o estudo reverso. Como seria o estudo reverso? Ao invés de você começar estudando, tá, da forma tradicional, você pode começar pelas questões. Tá? Independente, você nunca vai fugir das questões. Se você quiser seguir da forma ali do início ao fim, tranquilo. Mas se você quiser, ó, é muito poderoso, porque quando você faz o estudo reverso, você começa a estudar por questões, você consegue apontar para o seu cérebro o que é importante. Se você já é um concurseiro muito avançado, você vai ler esse PDF aí, você já sabe o que é importante, beleza. Mas tem muita gente que está começando e não sabe o que é importante. Então bate o olho primeiro nas questões, mesmo você não sabendo a resposta, porque depois quando você for ler o PDF, vai ficar tudo muito mais claro na sua mente. Então vamos lá. Os princípios constitucionais do direito administrativo, olha só, lembra, a gente já começou a ler sobre os princípios. Olha, eles podem ser aplicados diretamente pelo gestor público, podem justificar decisões. Vamos direto aqui para o comentário. Vamos ver qual é a resposta certa. Tá, o gabarito é a B. Então, como que funciona o estudo reverso? Então, você vai ver aqui, os princípios constitucionais do direito administrativo podem justificar decisões administrativas sem a intermediação da lei, tal como aconteceu com a interpretação feita pelo Conselho Nacional de Justiça acerca do nepotismo. Você já tem uma informação muito importante que cai em concurso. Então, quando você for estudar, qual é a lógica do estudo reverso? Porque quando você for ler o PDF, você fala, opa, a banca pode me questionar sobre isso aqui, eu vou prestar muita atenção nesse ponto. Ó, vamos para uma outra questão aqui, ó. Vamos supor que você comece fazendo o estudo reverso, né, pelas questões. Quanto aos princípios da administração pública, assinale a correta. Vamos ver qual é a correta. A ideia do estudo reverso não é você já tentar achar a resposta, tá? Você não é obrigado a saber a resposta. Você pode olhar o gabarito. Então vamos lá. Na 2 aqui, vamos ver qual que é o certo. Gabarito B também aqui da questão 2. Vamos ver o que diz. Ó. Uma das facetas do princípio da legalidade, a própria assertiva já está explicando o princípio da legalidade. Uma das facetas do princípio da legalidade é a reserva de lei para reger determinadas matérias nem sempre implica a necessidade absoluta de lei ordinária, pois mesmo em áreas de aplicação rigorosa do princípio, como direito tributário, admite-se, por exemplo, instituição de tributo por medida provisória. Opa, legal. Você já viu aqui que as bancas, gostam de cobrar sobre o princípio da legalidade, reserva de lei. Então, sempre quando você vê essas palavras-chave, já vai acender uma lanterna aqui na sua cabeça. Opa, deixa eu ficar ligado. E você vai começar a fazer, vamos voltar para a primeira dica, fazer mais perguntas sobre esses pontos. Entendeu a lógica do estudo reverso? Não é que muita gente evita o estudo reverso e fala assim, por que eu vou começar pelas questões se eu não sei a resposta? Mas isso serve para você ficar mais atento na hora da leitura. Tá bom? Então, essa é a segunda forma de se estudar um PDF de estratégia concurso, fazendo um estudo reverso para o seu cérebro entender o que de fato é importante, o que de fato você tem que focar. Vamos para a terceira forma, que agora a terceira e a quarta forma são as mais tops. Presta muita atenção, mesmo que você já conheça aqui a terceira, preste muita atenção, que eu tenho certeza que vai ter muito bizu importante. Estudar utilizando o Anki Flashcards. O que é o Anki Flashcards? É o que eu mais falo aqui no canal. O que eu mais falo aqui no canal, olha ele aqui. Olha ele aqui. Se você ainda não viu, eu vou deixar um vídeo aqui, tá? Um tutorial no final desse vídeo. Como você instala, usa o Anki Flashcards. Mas para você ter uma noção simples, ao invés de você anotar tudo isso que a gente está estudando aqui, todas essas informações do PDF, Estratégia Concurso, ao invés de você anotar em um caderno ou no Word, você vai passar a anotar aqui no Anki Flashcards. Ele vai organizar suas revisões e vai fazer com que você memorize todos esses pontos que você está estudando. Todas essas perguntas que você fez, você vai inserir aqui. Então vamos lá. Vou clicar aqui, criar um baralho chamado Direito
administrativo. Ó, só um parênteses para quem está caindo de paraquedas aqui e nunca viu esse app, que já é utilizado por milhares de concurseiros, milhares de estudantes no Brasil e no mundo, tá? Porque ele primeiro foi difundido mundo afora e depois chegou no Brasil. Ele é gratuito, tá bom? Ele é gratuito, exceto para a versão Android para o iPhone, mas para quem usa o Windows, Android, ele é gratuito. Bom, só para o iPhone, o iOS, que é pago, esse app aqui. Mas via de regra, tá? Para as outras plataformas, para os outros sistemas operacionais, ele é gratuito. Então vamos lá, direito administrativo. O que significa isso? É como se nós tivéssemos criado um arquivo do Word para anotar, começar a fazer anotações, tá? É muito simples, ou como se fosse ali uma parte do seu caderno onde você vai começar a anotar. Então vamos fazer nossas primeiras anotações aqui, ó. Não se preocupe que com o vídeo tutorial você vai entender tudo sobre o Anki Flashcards, tá bom? Mas entenda a essência do que eu vou fazer, o que eu vou fazer aqui, tá? Olha só, vamos voltar lá para o início, tá? Lá para o início. Vamos voltar aqui. Se não me engano, a gente iniciou a leitura na página 10, tá? Olha só, lembra que eu falei? Comece a fazer perguntas na hora do estudo. E onde é que você vai anotar essas perguntas? Você tem que anotar as perguntas e as respostas para tornar o seu estudo ativo. Então, olha só, os princípios podem ser expressos ou implícitos. Então, ó, como podem ser classificados os princípios da administração pública? Como podem ser, tá? No título a gente vai colocar o que a gente está estudando, tá? Direito administrativo. Direito administrativo. Aqui a gente vai colocar a resposta correta. Ah, como podem ser classificados? Expressos ou implícitos. Aqui a gente vai colocar uma resposta errada para confundir, como se fosse. A gente vai brincar de examinador. Eles podem ser legais ou imorais, tá? Eu dei uma viajada aqui, mas é para ficar a título didático, tá bom? Título didático. Não, vamos mudar, né? Ficou muito tosco isso aqui. Quem é que vai achar aqui um princípio da administração pública imoral? Eles podem ser legais ou impessoais. Legais ou impessoais, tá? Mas na verdade são essas duas formas, tá? Que eles são divididos. Então, a ideia aqui é a gente memorizar o conteúdo aqui do PDF, tá? Não vamos criar esse cartão aqui. Beleza. E a gente pode fazer outra pergunta. Quais são os princípios expressos da administração pública? Tem o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Aí aqui a gente pode inventar outros, tá? O princípio. Quais são os princípios expressos? A gente pode colocar aqui o da reserva legal e ultratividade da lei. A gente pode inventar isso aqui, tá? Por que você está fazendo duas alternativas, Carlos? É para tornar aqui mais didático e mais rápido os nossos estudos. Você vai entender, porque a gente vai revisar isso, só que de uma forma muito dinâmica, muito ativa, como se fosse questões. Nós vamos criar nossas próprias questões ao estudar, tá? Então vai tornar muito ativo, muito poderoso. Então, ó, aqui no comentário você pode colocar aqui o artigo que está fundamentando aqui a sua resposta, tá? Vamos adicionar e vamos ver agora como que ficou. Olha só. Então, quando você abrir seu Anki, tá? Qual é a ideia aqui? Que depois de 24 horas, depois de 24 horas, você revise aquilo que você estudou hoje. Vamos supor, você estudou isso hoje, amanhã você vai fazer seu Anki, você vai fazer as revisões. Olha só que legal. Como podem ser classificados os princípios da administração pública? Eles podem ser classificados eles podem ser expressos ou implícitos. A resposta está certa. Show de bola.
Ó, quais são os princípios expressos da administração pública? E aí, são o da reserva legal, ultratividade, ou da legalidade? São esses daqui. Então, clique em mostrar a resposta. Olha só, se você achou fácil, o Anki vai te mostrar daqui 5 dias para você revisar isso aqui. Tá? Porque quanto mais fácil você acha o conteúdo, com menos frequência que você tem que revisar. Tá? E depois de passar, que se passarem 5 dias, você vai ver que o Anki ele vai estender mais essa revisão, vai jogar mais lá para frente. Tá? Isso está fazendo com que muitos concurseiros, muitos estudantes memorizem pontos que eles jamais imaginaram memorizar. Tá? Tem muita gente utilizando o Anki. Fica ligado nesse app aqui. Ou se você errou, você vai clicar aqui em errei, que o Anki vai te mostrar daqui 1 minuto esse cartão. Até você memorizar. É água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Entendeu? É revisão, revisão, revisão até você memorizar. O que você vai jogar no Anki? Todos os pontos que você jogar importante, que você fala, pô, isso aqui pode cair numa prova, isso aqui vai ser difícil de eu lembrar. Você joga no Anki, que ele vai fazer você revisar até memorizar. Beleza? Vamos supor que você errou. O Anki vai te mostrar daqui 1 minuto, mas se não tiver nenhum outro cartão, ele já te mostra logo de cara. Então ele está mostrando de novo. Opa, e aí? Achou difícil? Achou fácil? Não achei fácil. Em 3 dias você vai revisar isso. Beleza? Então, essa é mais uma forma, utilizando o Anki Flashcard de uma forma muito dinâmica, ativa, como se fosse um site de questões, onde você mesmo cria suas próprias questões, você se transforma num examinador de prova, né? Ou a quarta forma, que é utilizando o chat GPT. Então, todas essas formas é utilizada de forma integrada, tá bom? Olha só que top isso aqui. Olha só que top. Vamos supor que você não entendeu. Vamos ver um ponto aqui, ó. Vamos ver um ponto que de repente possa ser difícil para algumas pessoas. Esse ponto aqui mesmo, eu vou copiar e colar, tá? Melhor, vamos pegar o artigo aqui. Vamos supor que você não entendeu esse artigo. Você pode vir aqui no Chat GPT. Também tem vídeo onde eu explico como utilizar o Chat GPT, mas é muito simples. Se você digitar assim, ó, Chat GPT OpenAI, que é a empresa, tá? Onde você vai ter acesso. É esse aqui, ó. Então o site é openai.com. Aí você vai clicar em Try ChatGPT, você pode logar com uma conta do Google e você já vai ter acesso ao ChatGPT. Muito, muito simples. É gratuito também. Bom, então vamos lá. Eu vou colar aqui o artigo e vou falar assim, ó. Explique de um jeito mais fácil e me dê um exemplo. Olha só, ele está explicando o artigo. O artigo da Constituição Federal, artigo 37, trata dos princípios que devem guiar a administração pública no Brasil, sejam eles órgão federal, estadual, distrital, municipal. Vamos entender de forma simplificada cada um dos princípios. O da legalidade. A administração pública só pode fazer o que é permitido por lei, ou seja, o administrador público deve seguir as regras estabelecidas na legislação. Um exemplo, se uma prefeitura quer construir uma escola, ela deve seguir todos os procedimentos legais previstos para isso, como licitação e cumprimento de normas de construção. Explicou o princípio da legalidade com exemplo, da impessoalidade. Ó. O administrador público não pode agir com favoritismo ou beneficiar a si próprio um amigo. Um exemplo, um prefeito não pode contratar sua própria empresa para fornecer serviços ao município, pois isso caracteriza favorecimento pessoal. Cara, ele está explicando um a um e dando um exemplo. Vê se não é muito poderosa essa forma de estudo aqui com o chat GPT também. Vê se não é poderoso. Então, olha só, e a gente pode integrar ainda com o Anki para ficar fazendo revisão. Olha só, você pode perguntar o que é o princípio da legalidade aqui no Anki. Olha só que avançado isso aqui, hein? Olha se não é avançado isso. Então vamos lá. Você pode vir aqui no Anki, perguntar o que é o princípio da legalidade, tá? Você pode colocar aqui numa primeira alternativa, tá? Só pode fazer o que é permitido por lei. Ainda pode colocar de forma bem curta, tá? Ou você pode dar uma de examinador e colocar: a administração pública só pode fazer o que ela bem entender. Sei lá, o que a administração pública só pode fazer o que não for proibido, tá?
A gente pode criar dessa forma. E a gente pode colocar aqui depois no comentário até o exemplo. Olha só que legal. Então, explicando aqui o exemplo. Vamos ver como que ficou esse cartão. O que é o princípio da legalidade? A administração pública só pode fazer o que é permitido por lei? Vamos ver. Você acertou aí o comentário, a legalidade. A administração pública só pode fazer o que é permitido por lei. Ainda temos um exemplo. Se uma prefeitura quer construir uma escola, ela deve seguir todos os procedimentos legais previstos para isso. Olha se isso não é top. Olha se isso não é incrível. Olha se não é fantástico, cara. Olha se não é fantástico. Tá? Então, a gente tem aqui a maestria do estudo ativo. A gente estudou fazendo, se questionando, a gente entendeu o que é estudo reverso, a gente entendeu como revisar tudo que a gente estuda e como clarear, se você não entendeu algum ponto ali do seu material, do seu PDF, como torná-lo mais fácil a explicação. Se você tivesse um professor particular, começou a entender de forma mais fácil o PDF e ainda criou o seu material de revisão. Então quero que você comente aqui se essa forma de estudar o PDF, essas 4 formas, se elas não são incríveis. Eu quero saber, você já usou alguma dessas formas? Você estuda de forma ativa? Como que é o seu estudo ativo? Você já conhecia o Anki, já conhecia o ChatGPT? Eu sei que foram muitas informações. Comenta aí, vamos trocar aquela ideia, vamos compartilhar conhecimento, que isso enriquece muito todos nós. Isso é de grande valia, porque um vai trocando informação com o outro e nós vamos melhorando como estudante, tá bom? Então, se você não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa aquele like maroto e até o próximo vídeo, hein? Fui!